Sejam bem-vindos para mais um Trabalhadores do Brasil. Pois é, o quadro não morreu. Fiquei longos meses afastado, nesse quadro no caso, né? O canal continuou na ativa, porque eu não conseguia organizar a minha agenda com a dos convidados. E o ar da graça do Trabalhadores do Brasil é entrevistar os trabalhadores do Brasil. Nessa primeira parte eu sempre trago uma historinha, alguma reflexão, algo importante para o trabalhador brasileiro. Mas o cargo-chefe mesmo, a questão principal é que vocês querem ouvir histórias do Brasil real, história de trabalhadores de verdade. E evidentemente eu já contei a minha história no primeiro episódio, então não vou ficar aqui recorrendo a um monólogo. Eu preciso sempre ter alguém comigo aqui apresentando uma história do Brasil real, a vida real do trabalhador brasileiro. Enfim, como eu estava tendo problemas em conseguir trazer as pessoas, bater a minha agenda com a da galera que eu queria entrevistar. Então, por isso que ficou aí desde, sei lá, março, 6 meses de hiato do programa. Mas enfim, voltamos. E para esse primeiro bloco, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de trabalho e compromisso. Então, assim, eu nunca estimulei aqui nesse quadro, e nem irei, uma morcegagem assim descabida. Evidentemente, já foi tópico aqui no canal, nos programas anteriores, aquela morcegada braba no ambiente de trabalho, né? Só que, evidentemente, isso não é um comportamento a ser louvado e nem um comportamento adequado. Às vezes, acontece, aparece a peixada, pá, mas não é o padrão, né? Eu não trabalho avisando isso. Por que eu faço esse disclaimer aqui? Porque eu vejo bastante vídeo de empreendedores e uma galera falando sobre a geração Z, e infelizmente nós somos uma geração de completos imbecis. Então a galera, assim, não aguenta tranco de trabalho e começa a responder de forma totalmente descabida. Ou seja, se demite, faz trabalho tudo errado, faz trabalho com mau humor, cara feia, afins. Esse tipo de comportamento eu acho muito nocivo e não é um comportamento justo. Por mais que você sofra injustiças, não é trabalhando dessa forma que você vai contornar esse problema. Pelo contrário, você vai escavar num buraco ainda mais profundo e vai ser muito difícil você corrigir sua vida profissional. Você vai ficar queimado. Então, de nenhuma forma eu quero que a história que eu vou contar aqui seja confundida com esses comportamentos zoomers, a qual a gente vê cada vez mais casos, que inclusive o mercado não gosta de contratar o pessoal mais novo agora, justamente por esse comportamento extremamente mimado, infantil, e que, por vezes, pode até ser justificado por uma certa injustiça no serviço. Mas, ao se comportar dessa forma, você perde completamente a razão, né? Então, não é sobre isso que eu quero tratar aqui. Não é passar um pano para esse tipo de comportamento, mas é ter consciência sobre o quanto você deve se empenhar ao seu trabalho. E mais, o Trabalhadores do Brasil tem como uma marca a gente pegar a galera que tá, não posso nem dizer chão de fábrica, porque graças à abertura democrática, né, o país foi completamente desindustrializado. Então sequer a gente pode ser chão de fábrica mais. Então aqui, chão de campo terciário, os famigerados subempregos. Eu sempre trago o pessoal nessas posições que são consideradas mais basilares, mais simplórias e muito mal remuneradas. Então é a realidade real do Brasil. Pois bem, e se você se encontra nessa condição, você vive numa linha tênue entre dois discursos, né? Um discurso de que você tem que, assim, suar a camisa, vestir a camisa da empresa, mostrar o seu valor, que você vai aparecer oportunidades para coisas melhores. E o outro, que geralmente é de uma galera mais desiludida, é que não tem o que fazer, cara. Por mais que você vista a camisa, cara, é só larapiagem. Você não vai conseguir promoção, você não vai conseguir sair simplesmente trabalhando bem assim. Na realidade, em alguns casos, a gente até conferiu em Trabalhadores do Brasil anteriores, muitas vezes você ser um bom funcionário, um excelente funcionário, pode te aprisionar em um trabalho ruim. Porque aí o chefe sabe que pode contar com você. Você é fundamental
e aí você fica ali estagnado naquela posição. É todo chefe que faz isso? Não. Mas tem casos e casos. Então, assim, não quero vender nenhuma mítica meritocrática do basta querer, mas eu também não quero ser totalmente pessimista dizendo que é isso, it's over e afins. Então, o que eu quero bradar aqui com vocês é a voz da razão, a voz da causuística. Então, analisem com cuidado, caso a caso, vejam se é os seus, para tirarem um posicionamento mais adequado. O mundo não é preto no branco. Mas, certa vez, na minha primeira experiência de trabalho, eu trabalhei com um camarada. Acho que não tem problema falar o nome dele. Era Ricardo. Ricardo tinha já, salvo engano, 2 filhos. O que acontece? Ele era vigilante. Nessa época, eu trabalhava com CFTV, que é monitoramento, basicamente é monitoramento de câmeras. E eu trabalhei num hospital e na minha sala de monitoramento ficava algumas chaves. Então eu fazia controle de chaves também. E com recorrência, os vigilantes tinham que pegar uma chave, sei lá, algum armário que ficou trancado, ou uma sala e o pessoal perdeu a chave, essas coisas assim. Aí eu tinha mais contato com o pessoal da equipe quando eles iam lá retirar chaves. Porque fora isso, eu só me comunicava via rádio, né? Ó, tem um cara aí, ô fulano de tal, vigilante X, vai lá dar um apoio, não sei o quê. Eu era meio que o cérebro da parada. Então eu tinha que ficar de olho no que estava acontecendo para coordenar a equipe. Agora, pessoalmente mesmo, eu não tinha muitas chances de contato. E aí quando eles vinham retirar a chave, era o momento, né? Então, ia lá, trocava umas ideias, piadinha, não sei o quê. Batia um papo para ver se o tempo passava um pouco, né? E aí nisso aí, eu conheci o Ricardo, que era o vigilante noturno. Eu fazia o turno da noite também. Então a gente trabalhava das 6 da tarde às 6 da manhã. E aí, sempre que dava, né, às vezes de madrugada, ele sabia que ele estava lá trancado, não dava para sair direito. Às vezes levava um cafezinho, ia lá pegar a chave, daí a gente trocava uma ideia nessas horas, né? Então eu já sabia, assim, que ele trabalhava pra caramba, porque ele tinha conseguido comprar um terreno, tava levantando a casa dele. Então ele sempre que podia fazia a hora extra. E a hora extra, para quem trabalha 12 por 36, salvo engano, é proibida por lei. Porque as 36 horas de descanso após trabalhar 12 horas são invioláveis. Então, as empresas de segurança cagam e andam para isso. Então, vai naquele esquemão. Topou, então vai. Só que acontece aqui, mesmo sendo ilegal, e eu acho que seja ilegal, então só confirme aí, mas eu tenho quase certeza, tá lá na CLT. As 36 horas são invioláveis. A questão é que as empresas fazem uma forcinha e você fica mal se você não for o paga FT. Se você não vai lá fazer FT. FT o que é? Você trabalhar no dia da sua folga. Na prática 12 por 36, você trabalha um dia, folga o outro. Agora, se você não trabalha quando eles querem que você trabalhe na sua folga, ou seja, trabalhar 12 por 12, você vai ficar meio mal na fita. Então, mercado de trabalho também é isso. Tem a legislação social, tem a legislação trabalhista, mas, né, muita coisa é aquilo, né? Ao trabalhador, todos os deveres. Agora, todos os direitos? Depende um pouquinho, né? Então, assim, na área de segurança, isso aí é caô direto. Aí ele estava abraçando várias dessas FTs, que era 12 por 12, né? Então ele trabalhava 12 horas, ia para casa, saía do trabalho às 6 da manhã, dormia um pouco para voltar para assumir um novo plantão às 6 da tarde para ficar até às 6 da manhã de novo. E ele já fez isso vários dias seguidos, sabe? Acho que ele já chegou a fazer fechar mês de trabalhando 12 por 12. Mas até aí, você vai ferrar o seu sono. Mas talvez dê para você dormir umas 6 horinhas, por exemplo. Mas ele tinha família, então é evidente que ele não dormia isso. Tanto é que ele sempre parecia lá com os olhos tudo vermelho, tudo lascado. Mas ele fazia porque era pela família, né? Ele era o famigerado casadinho. Que é aí, outro bizu aí, hein, rapaziada. Cuidado com os casadinhos, e se for um casadinho, toma cuidado com a chantagem. Casadinho tem família para sustentar. Então ele vai fazer qualquer coisa pelo serviço. Inclusive puxar tapete ocasionalmente de alguém que esteja panguando aí. Mais do que isso, a empresa sabe que ele necessita de dinheiro.
Então, quanto puderem extorquir dele, vão fazer quase que uma mão de obra escrava. Então, vai abraçar todas as buchas. Tem bucha que ninguém quer abraçar? Casadinho, porque se ele ficar desempregado, a família dele tá fodida. Então, é quase um esquema mafioso de chantagem essa parada aí. E, pô, ele tava lá, tinha FT, meio que você é meio impelido, né, socialmente a ir ali. E, se você não ajuda supervisor de empresa de segurança também, vai ficar aquela coisa. Então, beleza, quando você precisar também, porque são vários postos, né, você é terceirizado. Aí, às vezes, você deu um problema no seu passe, na sua bolsa, na sua cesta básica, alguma coisa assim, então você tem que falar com o seu supervisor. Se você fica mal com o seu supervisor, então ele vai também cagar no pau, cara. Ele não vai passar para o RH, não vai... Ih, você tá lascado. Então, isso que é foda também nesse negócio de empresa de segurança. Não dá pra negar FT. Então, assim, você tá meio que numa situação que você é imbuído a transgredir a lei também. Olha que no caso do Ricardo, ele até queria, porque é vigilante, a hora extra até que paga razoavelmente bem, principalmente para se você é um fudido, né? Então, qualquer 250 conto num dia, porra, é uma grana considerável, né? Então, assim, ele pegava direto, porque tava fazendo na casa dele, né? Tinha família, tinha os filhos, tudo. Filho pequeno. E, cara, eu fiquei um bom tempo nesse posto. Eu fiquei um total de 3 anos. E ele também. Ele tava lá antes de mim já. E, assim, chegou um ponto, assim, de parasitismo, da empresa ser, pô, com todas as palavras, corna mesmo, igual um carrapato, que, estavam com problema de funcionário ruim, que falta, que some, não sei o quê. Em segurança, sempre tudo gira em torno de rendição. Então, se sua rendição não chega, você não pode sair do posto. E aí, se alguém que vai render um posto falta, a supervisão tem que pegar outra pessoa e colocar ali naquele plantão. Enquanto esse supervisor não achar esse substituto, quem cumpriu aquelas 12 horas ali tem que ficar lá, até aparecer alguém para render ele. Se não, ainda responde como abandono de posto. É uma bosta isso. Agora, o que acontece? Direto eles estavam contratando uma galera assim que é caga pau, né, cara? Então, do nada faltava, metia atestado, não sei o quê. E aí, bom, o vigilante tá lá, não pode ir embora. Aí ligavam e começaram a propor pra ele fazer, assim, 12 para 24. Não é que ele ia fazer 12 por 12, ia tipo, trabalhou das 6 da tarde às 6 da manhã e ia embora pra voltar às 6 da tarde de novo. Não, 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 não. Começaram a propor pra ele pra fazer das 6 da manhã às 6 da tarde. Não, é das 6 da tarde às 6 da manhã e depois dobrar das 6 da manhã às 6 da tarde. E já chegou a ter vez que ele dobrou de novo. Das 6 da manhã, das 6 da tarde às 6 da manhã. Então ele saía lá só o pó da rabiola. E, cara, ele já tá ficando meio sem postura, dando uma emagrecida, o olho já todo zoado. Mas assim, aí, cara, não faz isso, uma hora você vai cair duro aí, você vai ter algum problema. Não é bom, né? E aí, beleza, ele fez isso várias vezes, sempre tava com semblante acabado, mas mantinha, assim, um pouco da aparência física, a postura, assim. Então, cara, tá bom, né? Aí, tudo bem. Deu um problema lá, eu saí da empresa de lá, saí daquele ambiente de serviço, fui trabalhar com outras coisas, e nisso eu tava fazendo faculdade. Aí, eu fui pra uma outra empresa de segurança. Isso passou ali coisa de 1 ano. O que aconteceu? Eu estava trabalhando na portaria de uma indústria e chegou os jardineiros dessa indústria. Aí, junto com o jardineiro que era convencional, veio o ajudante. O ajudante, ele, assim, eu não conhecia, nunca tinha visto. Aí, eu estava lá na portaria, fui entregar uma chave para não sei quem. Aí, esse ajudante, que, pô, era um cara meio esquisito, sabe? Tava com uma roupa meio largadona, magro pra caramba, assim, barba mal feita, rala, assim, sabe? A pessoa com cara de acabado mesmo. Aí, esse cara, eu nem tava prestando tanta atenção nele assim, só vi ele na entrada. Quando ele me viu numa área lá entregando chave, ele falou: Ô, Thiago, não sei o que. Aí eu fiquei, ué, da onde eu conheço esse cara? Que porra é essa? Aí, eu fui ver, era o Ricardo. E eu falei, puta merda, cara. Ele lá do hospital de vigilante, né, trabalhando de terno, todo bem cuidado, tava ali largado. Magrelo, 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 com uma cara de acabado,
Cara, ele tava o pó da rabiola. Aí eu falei, putz, cara, o que aconteceu? Não sei o quê. E aí vem a máxima, cara. Ele, depois de tudo que fez pela empresa e pensando na família, o que houve? A empresa perdeu o posto lá, chutou ele sem os devidos direitos. Ele, meio simples de tudo, não entrou na justiça. Nisso daí, a mulher dele foi e separou dele. Ficava muito tempo longe da família, assim, foi perdendo contato, para ali para lá, até que a mulher chutou ele. Ele não via os filhos fazia já algum tempo. Por conta de ter perdido tudo, ficou em depressão, foi morar com a mãe, ficou uns meses só fechado, que foi o que acabou, assim, fisicamente, psicologicamente com ele. E ele estava tentando voltar a trabalhar, estava tendo que fazer bico, não era nem fichado naquela empresa de jardinagem. O cara só era amigo dele, ofereceu lá um sessentão para fazer um biquinho de jardineiro. E aí, essa é a moral, cara. Vai lá, vista, cara. Aí que é a grande questão. Não é só criticar ou vista a camisa da empresa. Não é só isso. Porque tem algumas empresas que vale a pena. Se você vê o horizonte, tem como crescer, ok. Mas se você está num ambiente que claramente não tem como crescer, não tem para onde te valorizar, e é algo que você é colocado ali como um mero executor, sem identidade, sem alma, qualquer um pode fazer o seu serviço, pelo amor de Deus, não se mate por essa empresa. Trate-a como ela te trata. Se uma hora você ficar doente e tiver que faltar, falta. Porque a hora que elas precisarem de alguém, eles vão te chamar. Na hora que eles não precisarem mais de você, eles vão te tirar. Se é elas por elas, elas por elas. Chumbo trocado não dói, né? Então, assim, tenham essa consciência. Só que não apliquem isso para qualquer momento da vida de vocês. Se vocês estão numa empresa que tem possibilidade de crescimento, que você vê o tratamento com os funcionários e afins, também não vai ser caga-pau, né, cara? Aí você vai minar suas possibilidades profissionais. Mas, eu sei como é a realidade de muitos que escutam aqui o canal, que é uma classe média baixa e tá preso nesse mundo dos subempregos e afins. Então, o que a gente mais vê é esse tipo de gestão. E jamais vista a camisa da empresa nesses casos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Tô falando pra você fazer seu serviço cagado, ficar morcegando, essas coisas. Não. Tá no ambiente de trabalho? Faz seu serviço correto e decente. Um bom trabalho. Só que não faça mais e nem faça menos. Faça proporcional ao salário. E sempre, lógico, mantenha a sua honra no seu serviço. Trabalhe bem feito. Nunca deixe a desejar. Às vezes não precisa fazer um extra. Se for ali, né? A situação também não tem porquê. Mas nunca faça esse tipo de cagada. Eu lembrei dessa história porque eu tava lembrando de um outro cara também na empresa que eu trabalhei, onde ele era supervisor. Aí ele tava falando lá pra mim, e é uma história muito similar, porque ele já, na época que tava tendo greve do sindicato lá, porque eles fecharam a porta da empresa e não sei o que sindicato é tudo vagabundo, aí foi ele lá brabão, junto com os outros supervisor, com os outros vigilantes, e moeram o sindicato na porrada, porque expulsaram eles de lá, não sei o que. Resumo da história, esse cara aí também foi despedido que nem um bosta, não pegou quase nada de rescisão, e na hora que, assim, foi igual papel higiênico, quando usou, foi pro lixo. Aí, fala pra mim, valeu a pena você ir lá, lutar, vestir a camisa da empresa, você lutar contra outros caras que estão do seu lado por uma entidade que tá cagando e andando pra você? Quantos caras eu já não vi também nesse âmbito de segurança tem isso? Não, porque fui lá no lugar, entrou o cara que eu tava lá de vigilante, daí eu troquei tiro e eu fiz isso, eu fiz aquilo. Meu amigo, você vai querer arranjar briga, vai querer dar o sangue, vai querer fazer o diabo por um salarinho de 2 conto, 2.500. Pelo amor de Deus, né, gente? Porra. Vamos ter o mínimo de bom senso, né, cara? Então, assim, esse aqui foi o recadinho do primeiro bloco. Eu espero que tenha alguma valia para você que tá aí nessa situação dos subempregos. Nunca leve isso para sua vida pessoal. Nunca tenha um contato afetivo com o seu trabalho, principalmente nessas condições. Então, é isso.
fiquem espertos, façam um bom trabalho, mas também não sejam feitos de otário. Trabalhadores do Brasil! Trabalhar é nossa glória, com esforço varonil. Trabalhar sempre pela vitória e a grandeza do nosso Brasil. Trabalhar é nossa glória, com esforço varonil. Trabalhar sempre pela vitória e a grandeza do nosso Brasil. E estamos de volta, mais um bloco de Trabalhadores do Brasil. Hoje está aqui comigo meu colega Gabriel. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde a todos aí, um prazer estar aqui. Pois Vamos bem, começar. Gabriel, você é um trabalhador brasileiro, mas tem uma peculiaridade a sua pessoa, que vai ser um fator decisivo em todas as suas experiências de trabalho, né? Então, se você pudesse se apresentar para o pessoal e explicar também as suas condições, que eu acho que vai ser um fator importante para sua história. Positivo. Então, pessoal, eu sou o Gabriel Queiroz, para quem não me conhece, estou aqui me apresentando. Eu tenho 29 anos, tenho acuidade visual causada aí pelo toxoplasmose. Quem não conhece toxoplasmose é a tal da doença do gato. Mas aí, só para dar uma pincelada aí. Então, isso me deixa com uma mobilidade um pouco reduzida. Então, o que vocês que têm uma visão 100% faz em 10 minutos, eu faço em 30, 40. É uma coisa aí, digamos que tem que ter bastante paciência, coisa que algumas pessoas não têm. Pois bem, Gabriel, e só esclarecendo para o pessoal, isso foi uma deficiência adquirida ou de nascença? Bom, depende muito. No meu caso foi de nascença, mas pode ocorrer no desenvolvimento da parte da criança ou até mesmo na fase adulta, adquirindo na fase adulta já. Mas no meu caso foi como o pessoal fala, congênita. E só para deixar um pouco mais claro para o pessoal, como a toxoplasmose afetou a sua visão propriamente, os graus e os problemas que vieram a decorrer disso? Então, ela afetou o globo central. Então, causou uma cicatriz na retina. A cicatriz nada mais é como se fosse uma queimadura. Então, ali na retina, não tem o que fazer mais. Então, assim, além desse problema, eu tenho a miopia, o astigmatismo, mas o principal problema mesmo é a cicatriz da retina. E isso tem diferença são nos dois olhos iguais? Há um desnível entre um e outro? Só para o pessoal ter uma visão geral, assim. Então, no meu caso aqui, afetou os dois olhos, né? Então, em um olho eu tenho 10% de visão e o outro tem 40%. Então, tem uma diferença bem, assim, brusca. E na sua infância, ao longo do seu desenvolvimento, houve um aumento no grau, assim, na piora da visão, ou sempre se manteve em níveis estáveis? Como que foi o seu crescimento? Então, no meu crescimento, eu sempre usei óculos com grau forte. Foi aumentando de acordo com os anos. Mas até os meus 17 para 18 anos eu enxergava bem, assim, na minha condição. Eu andava de bicicleta, fazia as coisas normais. Hoje em dia, andar de bicicleta para mim é impossível. Se eu pegar numa bicicleta hoje, pode ter certeza que vai dar um vídeo cacetada. Aí, como que foi o processo a qual você foi crescendo, chegando aí próximo à idade adulta? Como é que foi a sua adolescência? Período de escola, assim, você já vislumbrou estágio? Já teve alguma experiência relacionada ao mundo profissional? Então, no profissional, cara, meu primeiro emprego de carteira assinada foi ali aos 23 anos. Mas antes,
fazia emprego informal, vendia água na beira da estrada, biscoito. Então, assim, tive uma experiência bastante aí no meio do emprego na área do Brasil, do trabalhador, né? Perrengue, passar perrengue com nós mesmo. Aí, mas como é que foi esses seus primeiros contatos? Você chegou a ter contato com um parente que tinha mercadoria, um mercadinho, alguma coisa assim? Qual que foi a primeira experiência que você lembra? A minha primeira experiência foi vender biscoito na feira. Mas isso partiu de você mesmo? Como é que foi? Essa atividade partiu de você mesmo? Você teve a ideia, tipo, vou comprar uns biscoitinhos e vender? Ou foi proposto por alguém? Foi por eu mesmo. Aí fui vendendo os biscoitinhos lá na feira. Aí depois um colega se juntou comigo para poder vender. Também essa... Nisso você tinha quantos anos? Isso eu tinha ali com meus 14, 15 anos. Uhum. Aí depois disso, como é que foi caminhando seus empreendimentos? Depois disso, eu fui para a área de vender a água na beira da estrada. E um caso muito interessante, que na hora que estava eu e a turma indo porque juntava, era dividido a parte das vendas. Por exemplo, o Kaique ia para 20 metros, eu ficava ali por volta ali dos 5 metros ali. E aí, na hora que cada um estava indo pro seu ponto, eu tava com o meu braço engessado. E sabe como é que é? Pessoa com problema de vista, cara, não pode ver uma calçada de esnifo que já quer tropeçar. Então eu tropecei e rachou meu gesso todo. Mas mesmo assim fui vender as águas lá. Fui vender as águas lá, consegui um dinheirinho bom pro dia, depois fui pra casa. Mas aí, tipo assim, você ficou mais ou menos quanto tempo vendendo água, assim, nessa questão mais comercial? Fiquei ali um aninho vendendo água. Isso você já tava com quantos anos? O meu 14 para 15. Quase chegando ali para 16. E dava um dinheiro bom vender água? Porque você morava no litoral nessa época? Onde, mais ou menos assim? Não precisa dizer a cidade. Eu morava em Niterói. Niterói? Região oceânica ali. Dava pra, tipo, tirar uns trocadinhos pra curtir final de semana, pelo menos? Dava. Opa! Com certeza. Aí, você ficou nessa vendendo água ali, tirando os acidentes, evidentemente, você conseguiu ficar mais quanto tempo aí vendendo? Eu fiquei um ano vendendo água. Aí depois eu vim pra Jacareí. Uhum. Depois eu vim pra Jacareí, concluí tudo que eu tinha de resolver lá em Niterói. Falei com meus pais que eu ia vir pra Jacareí. Aí eu fiquei aqui de 2013 até 2015, primeira passagem. E você foi pra Jacareí. Você tinha algum norte, assim, profissional, mulher? O que fez você querer ir pra Jacareí? Eu vim pra ficar na casa do meu tio. Uhum. A princípio, para poder fazer o tratamento visual. Uhum. Né, no Provisão lá São José. Só que eu gostei da cidade e eu entrei para a orquestra de Jacareí. Uhum. E nessa entrada da orquestra de Jacareí, eu não conhecia nada da cidade, não conhecia nada. Tanto que eu ia para as aulas a pé.
E eu com medo de ser atropelado, porque eu passava no meio da rodovia. Aí, quando eu terminei o processo seletivo, o maestro olhou para mim e falou assim: ó, cara, eu não consegui fazer prova ampliada para você. Lembrando que se você quiser fazer outro dia, você faz, mas só fica entre eu e você aqui. Eu falei assim: não, já estou aqui, eu vou fazer. Eu vou fazer a prova. Aí passou uns dias, eu fui para um ensaio, aí ele me chama. Aí ele fala assim: pô, você foi o segundo da turma. Pô, fiquei feliz pra caramba, com 95. Pô, feliz pra caramba. Uhum. Aí eu fiquei 2014, 2015, mês de 2015, aí eu voltei pro Rio de novo, fiquei uma temporada no Rio de novo. Só pra entender, na orquestra, como é que funcionava lá? Era como é que eu posso dizer? Comunitário? Você conseguia as aulas e aí você começou a aprender a tocar os instrumentos, ou você já sabia e já entrou pra orquestra mesmo? Eram aulas, você participava da orquestra, era pago, era remunerado, como que era? Não era pago, é mais é como se fosse uma assistência social ali, né? Uhum. Hoje em dia agora é mais valorizado e dado como profissão. Uhum. Mas antes era mais assistente social. Você fazia as aulas teóricas, depois fazia as aulas práticas e entrava na banda principal. Só que eu já tinha um pouco de conhecimento porque eu toquei em fanfarra lá no Rio de Janeiro. Uhum. Na banda de fanfarra. Que lá no Rio chama de marcial, aqui vocês chamam de fanfarra. Uhum. Aí você ficou e acabou voltando, foi pra Niterói mesmo? Sim. Aí qual que foi o estalo? Tipo, você já foi pensando que precisava arranjar um emprego e foi lá, ou tipo assim, foi meio sem querer, te avisaram? Qual que foi o esquema? Foi indicação. Entendeu? Uma indicação de uma colega. Ela estava também fazendo o processo seletivo para entrar. Aí eu cheguei no centro de Niterói para poder fazer o processo. Aí o gerente perguntou se eu tinha laudo de deficiência visual, falei que sim. Aí ele já falou que já estava contratado. Eu ficava ali na parte da fritadeira. Uhum. Aí, assim, até que eu fazia fritava ali as batatas de boa. Mas assim, não é muito aconselhável um deficiente visual ficar no meio de fritura, né? Pode ocorrer acidente. Uhum. Mas tá, eu fiz o serviço direitinho. Mas eu já cheguei a queimar meu braço já. Meus dedos. Mas assim, acidente, tipo assim, você acabava lesionado, mas um acidente mais grave nunca chegou a te ocorrer. Não. E por quanto tempo você ficou na fritadeira? Eu fiquei 3 meses na fritadeira. Uhum. E depois eu fiquei na parte de setor de bebidas também. Ficava meio período na fritadeira e mais meio período na torre de bebidas. Botaram você pra descarregar caminhão, essas coisas assim ou não? Já. Qual que era o esquema? Tinha bastante homem lá pra ajudar assim, ou tava meio jogado no meio da mulherada? Então, tinha na parte da carga, tinha 2 do fechamento. Tinha um da abertura e 2 do fechamento. Uhum. Aí, só que um caso assim bem interessante, que eu particularmente eu não sabia, tava faltando mercadoria. Então, o gerente, para poder agilizar o processo, falou para ir na loja do Tiãozinho. Falou assim: vai lá na loja do Tiãozinho
pega tantos de pão, pega tantos de xarope de Coca-Cola, porque tá faltando. Uhum. Aí vai eu e o Railson lá na loja do Tiãozinho. No ônibus com carrinho, né? Com aqueles carrinhos de carga, né? Aí, tranquilo. Aí fomos lá na loja do Tiãozinho. Aí, algumas mercadorias estavam caindo do meu carrinho. Uhum. Aí, com muito sacrifício, eu consegui subir com a mercadoria no ônibus para poder levar para a loja onde estava trabalhando. Aí, o outro gerente olhou assim para mim e falou assim: ô Gabriel, não era para você sair da loja, porque PCD não pode sair fazer serviço externo. Aí já viu que ia dar merda. Aí eu fui brecar. Aí eu peguei a comida. Aí a menina falou assim: quem pega o mercadoria na loja pode escolher um lanche do cardápio. Aí eu falei assim: eu com uma fome do caramba, vou ficar pegando lanche? É verdade. Arroz e feijão. Bom ponto. Como que funcionava lá? O serve marmita também? Eles pedem de fora? Porque tem uma lenda que diz que se você chegar lá e pedir arroz com feijão, eles têm pra vender. É real ou fake? Qual que são as opções de almoço lá? Então, o almoço, tô falando, mas essa questão da venda é verdade, mas ela é pouco divulgada. Mas a parte do almoço, na parte do almoço ali para funcionário, segunda, nugget com 4, arroz, feijão, salada. Aí pode escolher entre o suco da casa, laranja, o suco de manga e também o de uva. Uhum. Acho que era abacaxi com manga, uma coisa assim. Abacaxi com manga, não recordo muito bem. Mas era o suco lá, você podia escolher entre o médio e o pequeno. Eu pegava o médio. Aí dia de terça-feira era a carne de bico. Lá eles chamam de 10 para 1. Uhum. E quarta-feira a carne a parte ali do fish, que é o peixe. Uhum. Quinta-feira é o crisp, que é o do lanche lá de frango. E na sexta e sábado é o lanche. Você podia escolher o lanche do cardápio principal. Mas e aí? Você foi lá, pediu o pratão mesmo tendo feito carregamento de coisa. E aí? Eu peguei meu prato lá, o arroz, feijão. Peguei lá o arroz, feijão, a carne, salada e o suco. Uhum. E eu fui comer. Depois da comida, fiquei uma horinha, mais ou menos, aí depois fui pra casa. Mas aí não deu nada. Você ter feito serviços e o gerente ter reclamado, ele não teve consequência, né? Então, vamos lá. Dessa questão, aí teve uma outra. Desse mesmo naipe, de mandar eu pegar mercadoria com outro funcionário. Uhum. Só que aí faltou crédito no meu cartão para eu poder ir para casa. Aí a gerente geral me chamou e falou assim: Gabriel, você pegou mercadoria lá em outra loja? Peguei. Quem mandou você ir lá? Gerente tal. Uhum. Aí ela foi lá, pegou o dinheiro no cofre, me deu e até então falou assim: você não vai sair mais da loja, você não vai pegar mais nada. Uhum. E o gerente foi notificado.
E aí... E ele ficou de perseguição comigo. Aí deu merda. Aí deu merda. Antes da gente adentrar as formas de perseguição, que eu acho que esse é um ponto importante, quais foram os serviços mais insalubres que você julga que você teve ali? Insalubres? Tipo assim, não precisa ser literalmente insalubridade, legalmente falando, mas os que você lembra, foi os mais fudidos mesmo, no bom português, que são os de formar caráter. Cara, assim, não vou dizer insalubre, mas eu vou dizer assim que mais me deixou assim puto mesmo. Foi quando eu tava varrendo o chão e o gerente foi e falou assim: posso jogar aqui? Tipo assim, na hora que eu tava varrendo, ele jogou o papel no chão e pra eu poder limpar, mano. Tipo, ó, você já tá varrendo mesmo, é seu trabalho, ó, pra você aí, ó. Tipo, esse aqui é o seu lugar, assim. Basicamente isso. Uhum. Isso aí foi uma coisa que você sentiu como uma ofensa moral, assim. Aí quando ele chegou, aí quando ele tava lá na linha de frente ali, e eu tava fazendo as bebidas, aí o pessoal tava passando a quantidade, ó, tantas bebidas médias, tantas bebidas pequenas. Aí ele foi e falou assim: mas ele não enxerga da tela, não? Uhum. Tipo, mas ela tinha ciência. O gerente tinha ciência. Uhum. Ele tinha ciência que eu era PC dele. Uhum. Todos esses foram mais abusos de ordem moral do que propriamente física. Exatamente. Uhum. Mas, voltando lá então, para além dessas questões, moralmente falando, e relacionadas à sua deficiência, depois que o gerente ou a gerente tomou ali o apito, como é que ficou a convivência no trabalho? Mais difícil. Bem mais difícil. Mas como que eram as formas de perseguição ali? Colegas também que saíram, que me ajudavam. Então foi muito difícil conviver com eles. Lá. Aí, tanto que depois eu pedi as contas para eu voltar aqui para a cidade de Jacareí. Uhum. Mas assim, que formas de retaliação assim você sentiu que ele realmente mexia os pauzinhos para tentar puxar seu tapete? Você consegue trazer pra gente as formas de perseguição que teve ali? Assim, colocava apelido, falava que eu era incapaz, entendeu? Uhum. Que eu não era pra eu estar ali. E outra coisa, já aconteceu também de cliente menosprezar, entendeu? Casos de cliente, por exemplo, eu gostaria de voltar também nessas tentativas de pede para sair, mas em relação com o cliente. Você imagina que tem um monte de cliente querendo te apressar, quer que o serviço rápido, que é isso, e não tá nem aí para a questão da deficiência visual. Quais foram... Você lembra de situações específicas que te marcaram de alguma forma? Sim, antes de eu sair lá da loja, ocorreu que a loja estava com pouco funcionário. Eu estava ali na parte de bebidas e também na parte de fritar a batata. Então eu tinha que pegar a batata e a bebida e também ir ali na parte do lanche para poder montar a bandeja e colocar lá no balcão para o cliente retirar. E o cliente estava falando que o lanche estava frio. E isso foi a moça do caixa que me defendeu. Você sabe que ele tem deficiência visual? Mas ele estava falando que estava frio pelo tempo que você levou para levar lá? Exatamente. Entendi. Tipo assim, ele indiretamente estava tipo, te apressando, falando, você é lerdo, filhão.
Aí meu lanche até esfriou pela sua lerdeza. Tipo isso que ele quis dizer, nas entrelinhas. Exatamente. Uhum. Aí a moça do caixa só faltou sair do balcão pra bater no cliente lá pra poder me defender. Você ainda tinha um apoio ainda dos seus colegas de serviço, então ainda, né? Tinha. Aí, relacionada ao superior, como é que foi as tentativas, assim, de... Porque deu a entender que foi meio que um pede pra sair, né? Foi pressionando, foi falando coisa, foi criando situação. Como que foi esse processo? O que na prática, assim, que você consegue lembrar que ele foi construindo aos pouquinhos, que foi tornando o ambiente de trabalho insustentável? Porque, assim, tentava colocar os colegas de trabalho contra mim, entendeu? Ficava falando que eu não era capaz, que não era pra eu estar ali. Uhum. E ficava com essas piadinhas. Falava pra eu ir pegar carne lá no frigorífico, sendo que eu não poderia pegar. Como que era, em que sentido as piadas? Você lembra delas? Tipo assim... Chamava de lerdo. Pô, esse gordo é lerdo. Uhum. Esse gordo é lerdo. Eu acho que ele se faz de besta. Basicamente assim. Uhum. Aí, quanto tempo ficou nessa situação aí? Do esporro no chefe lá que culminou nessa situação até a sua saída? Ficou 5 meses. Uhum. Aí você saiu pra vir pra Jacareí. Voltar. Eu saí pra vir pra Jacareí. E aí, você veio pra cá na loucura? Tinha um plano? Qual que foi a situação? O meu plano era vir pra cá pra eu terminar o que eu tinha que fazer, que era faculdade. Eu queria começar uma faculdade, terminar ela e ser independente. E mostrar pra mim que eu sou capaz de ser uma pessoa normal. Uhum. Aí você veio pra começar a faculdade, então? Vim pra cá pra começar a faculdade. Só que eu tava indeciso em qual faculdade fazer. Uhum. Aí quando você veio pra cá que você decidiu ou você já veio certo? Eu vim pra cá em 2017 de novo. Uhum. Pra cá em 2017. Aí, início de 2018, eu fui pra faculdade. Aí eu vi qual curso eu queria fazer, só que fisioterapia não tinha. Não tinha fisioterapia, aí eu tive que escolher psicologia. Aí você começou o curso. Aí eu comecei o curso. Você conseguiu estudar e focar na faculdade ou teve que trabalhar e estudar? De início só estudar, e depois eu consegui emprego na instituição. Uhum. Aí eu você tava trabalhando e estudando. Aí você trabalhou com o que na instituição? Almoxarifado. Uhum. E como que foi o início do trabalho lá? Evidentemente eles já estavam cientes da sua deficiência. Como que foi a estrutura, o pessoal? Então, o início foi muito bom. O início do trabalho lá foi muito bom. Tanto que eu aprendi bastante coisa. Só que quando eu completei 2 anos trabalhando, já ficava aquelas piadinhas, sabe? Aquele clima meio estranho, como se eu não fizesse nada. Porque eu entrava meio-dia. Eu comecei a entrar no meio-dia e 48, saindo às 9. Então, ali nesse meio tempo, eu tinha que
montar os pedidos dos funcionários, que é a folha sulfite, para à noite auxiliar nas salas de aula, os professores. Entendeu? Aí, assim, à noite eu tava sozinho na área. Então, eu tinha que auxiliar os professores também em 4 blocos. E tinha pessoa do administrativo reclamando que eu não estava na sala. Na minha sala, para poder fazer o atendimento de tirar mercadoria. Aí nisso... Aí ficou nisso. Gabriel não tá na sala. Gabriel só fica no telefone, que eu não sei o que. Tipo assim, eu respondi o pessoal pelo meu telefone pessoal. Eu respondia eles com o meu telefone pessoal. Falei assim, não, já pego já. Aí chegou um tempo que eu não tava respondendo, porque eu tava ajudando todo mundo lá na faculdade, ajudando os professores, pega canetão, pega giz, pega isso, pega aquilo. Então não dava para poder responder. Aí reclamava pro chefe que eu não tava respondendo no WhatsApp, que era para poder pegar mercadoria. Que eu não atendia ligação. Aí começou os perrengues. E aí, quanto tempo você conseguiu ficar lá? Eu fiquei lá 4 anos e 3 meses. Então, nisso, quanto tempo levou para iniciar esse desgaste? Porque foi bastante tempo, né? Olha, do 2º ano até o 3º ano foi de ser desanimado. Então a maior parte do tempo foi, querendo ou não, ruim, né? Foi esse clima meio que numa guerra fria, né? Sempre alguém tentando empurrar, você meio tendo que tá sempre pensando 2 vezes no que você ia fazer pra não gerar assunto, né? Então, e tudo que pediam pra mim eu fazia. Gabriel, vai lá, faz carimbo de chave, faz o carimbo, faz a chave, faz isso, faz aquilo. Eu lá fazia. Eu andava 1 quilômetro todo dia para poder ir até o chaveiro, para poder fazer o carimbo e a chave. E voltava. Embaixo de sol, chuva, aí andando. E quando eu falava que eu corria risco de ser atropelado, eles falavam assim, mas você tá se vitimizando, eu não sei o quê. Aí ficava nessa questão aí. Aí no terceiro ano, no 4º, entrou um gestor lá, que sabe que quando entra gestor novo, quer mostrar serviço rápido. Né? Então esse gestor foi o pior gestor que eu tive. Pior do que aquele lá da loja lá do Rio de Janeiro. Teve no início ele tava de boa, mas depois já começou a mostrar para que ele veio. Aí começou me pedindo, tipo assim, para eu fazer as coisas, mas sem auxílio. Só pedia as coisas para eu fazer sozinho, mas não pedia para ninguém para me ajudar, mas queria que eu ajudasse os outros. Aí teve uma situação que ele pediu para eu medir a parte do forro de PVC do teto. Aí eu olhei pro meu amigo advogado, falei assim, Luiz, é certo isso daí, cara? Pedi para um deficiente visual medir com treino aí a parte de PVC. Aí eu fui pedir ajuda para ele me ajudou. Aí nisso ele ficou me apressando, o gestor ficou me apressando, mas eu já te pedi, já tem tempo, isso daí é para agora. Aí eu falei assim, então vai lá e faz. Eu bati de frente, eu tava batendo de frente com ele. Não é certo, mas eu bati de frente com ele. Você acha que ele pedia esse tipo de ordem absurda num tom de maldade? Você acredita que ele realmente acreditava de alguma forma de que o mundo é assim,
vou provar que ele consegue, aí ele se adapta e faz as coisas por si. Você acha que ele tinha essa lógica mais rústica? Ou o que você acha que passava na cabeça dele? O que passava na cabeça dele é que tinha que ser daquele jeito, mandando daquele jeito. E com certeza ficaram falando mal de mim pra ele. Aí ficou nessa questão, ó. Nisso foi, desde que ele entrou até a sua saída, foi quanto tempo? Ele ficou 1 ano lá. Ah, ele saiu antes de você? Ele saiu antes de mim. Uhum. Aí, entre situações, vamos lá, você contatou seu colega advogado, teve essa questão da medição, aconteceu mais causos e você amparado. Você tomou que medidas a partir de então? Então, aí dessa questão do teto, aí ele pediu também para eu medir tampa de caixa de esgoto com uma trena. Aí eu fui e falei para ele assim, pô, você não tá fazendo... É a mesma coisa de uma pessoa sem braço carregar um carrinho de mão. Uhum. Falei para ele. Aí pedi ajuda lá de novo. Aí o pessoal me ajudou lá e fez. Aí começou... Fala assim, vai fazer contagem dos equipamentos lá e carrega, leva para tal lugar. Só que era sempre assim, vai você e pronto. Não pedia ajuda. E quando eu pedia ajuda, ele falava que era para eu fazer sozinho. Uhum. Tava fazendo um arrasta mesmo ali na prática. Tava me impressionando para eu pedir conta. Uhum. Aí quando falavam que era pra você fazer sozinho, eram seus colegas por si? Eles estavam sendo pressionados por ele? Era uma ordem direta dele? Qual que era o contexto? Era direta dele, ordem direta dele. Se ele chamar, não vai, é pra ele fazer sozinho. Tipo, já tava de antemão acordado já. Fala que tá ocupado. Uhum. E aí você foi fazendo por conta mesmo? Eu fui fazendo por conta. Meio bravo, mas fazia. Uhum. Mas eu não... E quando eu ia solicitar alguma coisa assim de ideia, eu ia direto na diretora. Eu não falava pra ele. Uhum. Eu não falava pra ele. E tanto que antes dele sair, ele foi na diretora e pediu pra me mandar embora. Aí ela foi e falou, eu não vou mandar ele embora. Se você quiser sair, você sai, mas eu não vou mandar ele embora. Uhum. Aí ele foi e pediu a conta em março. A conta Março foi de singularmente por essa razão? 22. Oi? Ele pediu literalmente por essa questão? Foi. Uhum. E aí? Ele saiu? Como que ficou a situação? Então, aí ficou mais tranquila. Mas a questão, assim, não adianta também sair um gestor ruim, mas ter uma equipe que fica fazendo fofoca, mano. Uhum. Isso, todo mundo sabendo que, assim, você tinha sido o epicentro dessa saída dele. Era público, assim? Sim. Uhum. Aí ficou a equipe podre do mesmo jeito. Não adianta vir um chefe novo se tem uma equipe podre. Uhum. Já não tinha mais clima no geral, então. Não tinha mais clima no geral. Aí começou a tirar minha função. Aos poucos. Uhum. Tipo assim, era pra eu fazer a chave, aí já não pediram mais pra mim pra fazer a chave. Colocaram outra pessoa pra fazer. Uhum. Aí o que eu fazia? Eu montava as salas de aula, tava montando as salas de aula,
e fazendo um serviço de comercial, apresentando a faculdade para novos alunos. Uhum. Sendo que eu não estava recebendo para isso, mas eu fazia. Na prática, você estava contratado no almoxarifado, mas te tocaram de lá. Exatamente, foi me tocando aos poucos. Uhum. Aí até me trocarem de setor para biblioteca. Nisso você teve enfrentamentos, assim, posições com colegas, com supervisores novos, coisas assim, ou não chegou a esse extremo? Não. Nessa instituição, teve casos também das piadinhas, que nem houve no outro local, na outra cozinha? Indiretamente tinha. Entre eles tinha. Falavam que eu não fazia nada. Entendeu? Ficava com aquelas piadinhas lá. Uhum. E teve uma questão também de uma colega do meu setor. Ela era do almoxarifado também. Ela era da manhã e eu da tarde. Aí ela chegou pra mim e falou assim: quando você sair daqui, ninguém vai indicar serviço pra você. Uhum. Falou na minha cara, assim. Então o clima já tava uma bosta já. Já tava uma porcaria. Tinha aí, dia que eu não queria nem trabalhar. Nisso, já você ainda enfrentou mais quantos meses disso aí? Não, eu ainda fiquei até março de 2024. Entre a demissão e 24, quanto que é? Entre a demissão do antigo supervisor e 2024, foi quanto tempo? Então, ele saiu em 2023. Saiu ali por volta ali de março de 2023. Já foi um ano empurrando a bronca. É. E aí? Quando que você tomou a decisão? Foi sua? Foi da instituição? Como é que foi? Então, no dia 4 de março, eu já estava meio que sentindo que ia ser mandado embora. Porque uma semana antes, o gestor, até então, novo, estava lá há um ano já, que entrou no lugar do outro, ele me perguntou do laudo médico. Eu falei assim: ô Gabriel, você tá com o seu laudo médico aí? Você pode me mandar? Eu falei assim: claro. Eu até comentei com uma amiga minha aqui da cidade de Jacareí. Eu falei assim: Ana, ou duas uma, ou é pra atualizar cadastro ou é pra me mandar embora. Aí beleza, mandei o laudo, aí ficou nisso. Não falou mais nada. Aí quando eu cheguei para trabalhar no dia 4 de março, aí cheguei normal, no meu horário da tarde. Abri a biblioteca, nisso que eu sentei assim na cadeira, liguei o computador, sentei, aí veio a minha chefe para poder falar comigo: Gabriel, você pode me acompanhar? Eu falei assim: pronto, vou ser mandado embora. Eu já, já caiu minha ficha ali que eu já ia ser desligado naquele dia. E aí foi com todos os direitos. Normal. Padrão. Foi. Padrão. E aí? Você ficou um tempo parado? Qual que foi seu rumo? Você já tava meio que esperando, né? Eu já tava meio que esperando que ia ser mandado embora. Aí eu saí no dia 4 de março. No dia 8 da mesma semana, fiz entrevista numa empresa de ônibus. Uhum. Certo? Ali fiz a entrevista e tal. Quando foi no dia 11 de março, a RH entrou em contato comigo falando que ia deixar meu currículo no banco de talentos, que na decisão ali decidiu não me chamar naquele momento. Aí eu continuei cadastrando meu currículo, aí eu cadastrei meu currículo na escola de São José.
Eu fiz a entrevista no dia 13 de março. Eu lembro até hoje. Fiz a entrevista no dia 13 de março. Aí teve aquela transição do feriado de São José, né? Uhum. Do dia 19. Dia 19. Não me recordo, que eu não sou daí de São José, você me corrige. Não. E Eu aí? acho. Aí eu sei que eu fui... Nisso, você tava seguro financeiramente? Não entendi. Financeiramente, você tava seguro? Não tava muito, não. Eu tava começando a apertar o gato já. Porque já tava apertando um pouquinho. Mas eu tava preparado, pelo menos ali uns 2 meses eu tava preparado. Mais ou menos ali, 1 mês e pouco, 2 meses. Aí no dia 22 de março eu fiz o exame admissional para a escola. E entrei no dia 1º, era para ser acho que no dia 1º de abril, eu entrei no dia 2. Aí nessa escola, você trabalhou em que área? Trabalhei na controlador de acesso. E aí? Porque até então, recapitulando então, foi de vendedor de água pra depois ir pro MEC. No MEC, descarregar coisa, fritar batata, limpar chão. Você foi para uma instituição de ensino superior, supostamente para almoxarifado, mas logo você começou a ter que atuar no cotidiano do ambiente pedagógico, lá, ajudando o professor, tudo. E agora você ia para uma posição de segurança, né, controlador de acesso. Quais foram ali as principais dificuldades e problemas que você encontrou? Bom, a dificuldade em si foi tanto ali na parte ali da divisão da câmera, porque é pequeno, era dividida ali a parte ali do visor do monitor na parte da câmera, né? Se deixar, ainda até dei a ideia de colocar inteiro, mas não deu certo. Aí a questão das chaves também teve que fazer uma adaptação de número maior para poder pegar as chaves. Um ponto que eu não cheguei a comentar, mas acho que é interessante. Trabalhando numa escola e numa faculdade. Pode ser histórias de ambos, tá bom? Que você vier à mente aí. Você chegou a sofrer algum tipo de assédio moral pelos alunos de uma das duas instituições? Já chegou a ter um caso desse tipo? Não, aluno não. Ali só foram desarranjos com o pessoal de trabalho mesmo. Nunca aconteceu o que aconteceu do MEC, por exemplo. Com os colegas de trabalho nunca tive problema, não. Mais com o superior mesmo. Aí, então, você tava agora tendo que se adaptar ali às novas situações de trabalho. Como é que foi no geral, né? Como que foi adaptar? Porque dessa vez você ia ter funções específicas, procedimentais, né? É diferente para o almoxarifado que recebe, registra com um tempo mais próprio, né? Não tem um ritmo apressado ali, né? Como que foi essa questão de exigência que lembra um pouco a questão do MEC, né? Você tá é atendimento ao público na prática, né? Sim. Quais que foram as principais dificuldades nesse processo? E se houve algum caos, algum problema em atendimento, essas coisas assim? No atendimento, em geral, eu nunca tive problema, não. Eu sempre conseguia fazer um bom atendimento. Logicamente, a gente não vai agradar a todos, mas eu acredito que eu fazia um bom atendimento. Aí... E a adaptação foi tipo assim, eu tentava me adaptar de acordo com as minhas limitações, né? Nisso daí, já tinha acabado sua faculdade? Não, ainda não. Eu tava concluindo ainda. Então, a sua faculdade era presencial ou à distância? Presencial. Então você trabalhava lá durante o dia e depois faculdade ainda? Positivo. Ali,
como que foi o andar da carruagem até a sua saída? Da escola? Isso. Então, eu acreditava que estava fazendo um bom serviço. Mas me lembrou uma situação, cara. Eu tava lá no portão, aí teve um aluno que falou: olha, da próxima vez você abre o portão pra mim. Aí essa questão aí, eu acredito que esse aluno tenha reclamado lá na direção e tal, e que no meu feedback ali dos primeiros 45 dias foi assim, tipo assim, calhou de eu chegar atrasado. Até então eu nunca tinha chegado atrasado, mas justamente naquele dia calhou de eu chegar atrasado e eles adiantaram o feedback dos 45 dias. Aí tava a supervisora, a gerente operacional e a RH. Aí perguntou: primeiro a gente gostaria de saber por que você chegou atrasado, porque isso não pode acontecer e tal. Sobre a questão do seu trabalho, então, sei que a gente sabe que a gente não... sabe que não dá para fazer tudo rápido, mas a gente precisa um pouco mais de agilidade para abrir o portão, para isso e aquilo. Isso aí é um ponto importante. Explique para nós exatamente quais eram as suas funções nesse posto de serviço. Porque até então, dedutivo, McDonald's, precisar batata, montar o lanche, limpar o chão, descarregar caminhão, ok. Até porque nós tivemos um Trabalhadores do Brasil, um trabalhador do Mac também, que ele entrou em bastante detalhes a esse respeito. No almoxarifado também está muito ligado, né, a receber encomendas, catalogar, organizar o depósito, né? Então também baixa das notas fiscais. Controle de acesso numa escola. O seu trabalho era lidar com as crianças, com pais, pedestre, veículos. O que você fazia na prática lá? Crianças, pais, o funcionário da escola, os pais que chegavam de carro, aí tinha que abrir o portão de entrada de veículo. Aí tinha que fazer as rondas também na escola, por volta da escola. A meu ver, isso daí era trabalho de vigilante, não era de controlador do acesso em si. Mas a gente fazia na medida do possível. Uhum. E nesse novo cenário, quais foram as principais dificuldades nas suas limitações porque assim, a gente tá chegando a um ponto do feedback, mas antes mesmo do feedback, onde você encontrava limitações assim relacionadas à adaptação pro serviço para você? Bom, a minha principal limitação era chegar a tempo para poder abrir o portão da entrada de deficiente, que aquele portão tinha que manter trancado para não ocorrer do aluno sair pelo portãozinho ao invés da leitura facial. Então, chegava aluno também com bicicleta, queria passar por aquele portão. Então, eu não ia rápido, porque eu não enxergava, de longe eu não enxergo praticamente nada. Uhum. Então, era muito difícil. Então, eu tentava ficar num ponto estratégico para poder enxergar um pouquinho melhor, para poder atender o mais rápido. Mas nem sempre dava certo. Uhum. Então, as suas principais limitações, você havia comentado, que era a questão de visualizar as câmeras de monitoramento, essa questão de atendimento relacionado a portões, catracas, você não avistava de longe. Então, o principal ponto era justamente as questões de ser um trabalho que envolvia um monitoramento como um todo, né? Então, isso aí, exatamente, pela questão da visão, automaticamente dificultava o serviço. Aí, voltando à questão, então, chegou o feedback, você chegou atrasado, e aí?
Aí a gerente operacional disse que eu tinha que ter mais agilidade. Uhum. Em outras palavras, ela quis dizer que eu tava lerdo. Uhum. Aí, mas a meu ver, ela omitiu. A pessoa que com certeza alguém deve ter reclamado para ela, mas essa pessoa que reclamou não sabia da minha condição visual. Uhum. Mas ela que me contratou, ela sabia, então ela tinha que falar, não omitir a informação, né? Explicar para o reclamante, você disse. Exatamente. Uhum. Aí, Depois eu e aí? Deu ali o aviso, você volta pro serviço, e aí, como que é a situação? Tem alterações? Como é que foi o andar da história? Então, aí eu fiquei mais num ponto fixo ali da entrada de veículo. Eu não estava mais fixo ali de manhã na parte da portaria, na entrada de pedestre. Eu estava na entrada do veículo, porque eu me adaptei um pouco melhor ali. Uhum. Aí eu ficava ali na entrada de veículos, recebendo os pais, os funcionários que vinham de longe. E isso tudo tranquilo. Nunca teve um Tranquilo. problema, sei lá, carro bater, carro atropelar você, qualquer coisa assim, nada. Foi de boa, no respeito, padrão. Padrão. E só aconteceu de entrar um veículo e eu liberar a entrada sem ter feito a identificação na recepção. Uhum. Isso deu o que falar depois, tipo assim, deu o que falar, mas resolveram o problema. Aí você aponta que foi tipo uma fritura ali, tipo. Já tinha uma reclamação de agilidade, daí um procedimento deixou passar e meio que foi fritando você. Sim. Uhum. Mas lá na casa do palhaço, você teve problema principalmente, né, com a gerência, e depois na instituição de ensino superior, você teve problema com os seus colegas de serviço. Sim. E nessa escola, houve algum problema com alguma das partes em que você trabalhava nesse período que você estava lá? Só um aluno mesmo que, da questão do portão, chegou um tempo que ele não estava nem indo mais com a bicicleta, passava pelo outro portão. Porque eu acho que ele não gostou muito da olhada que eu dei pra ele, eu olhei bem sério pra ele quando ele falou que eu tinha que abrir o portão pra ele. Uhum. Aí depois ele não foi mais com a bicicleta. E aí, mas fora isso, padrão. Padrão, fora isso, padrão. E nisso, experiência ainda. Então você tava, tipo, receoso de passar ou não na experiência. Sim. E aí? Mas a questão, assim, o trabalho tava bom. O negócio é que a escola tava avacalhando. Uhum. Porque eu tava pagando passagem do meu bolso e eles não estavam depositando no cartão o valor da passagem. Uhum. E sempre quando questionava a questão da passagem, falava, mês que vem já vai debitar no cartão. E ficava nessa questão aí, não debitava. E quando entrou o pagamento, tava lá o desconto como se tivesse depositado no cartão. Você pagou o passe 2 vezes. Uhum. E aí? Você deixou de trabalhar com essa questão? O que você fez? Teve um dia que eu deixei, que eu tive que falar, eu não vou trabalhar porque eu não tenho dinheiro de passagem. Uhum. Aí eles mexeram, aí o supervisor foi lá, falou com a gerente operacional e mandou pra mim o Pix. Uhum. Do dia ou dos dias que você pagou? Do dia. E como você resolveu? Mas nesse dia específico eu já estava até fazendo entrevista na outra empresa.
Uhum, então você já tava de bizu em outro lugar já. Exatamente. Mais próximo de casa. Como é que foi esse processo? Foi da minha saída para entrada para outra empresa. Isso. Então, se lembra que, voltando, que no dia 11 de março eu tinha feito entrevista na empresa de ônibus. Uhum. Na verdade, foi no dia 8 que eu fiz a entrevista de ônibus, no dia 11 eu tinha recebido o feedback. Eles deixaram então, seu... Essa empresa de ônibus, Uhum. essa empresa de ônibus me chamou para poder ocupar uma vaga que a Talto hoje. Eles me chamaram antes do feriado de maio. Uhum. Foi ali por volta do dia 22, 23 de maio que eles mandaram mensagem para mim. E eu até comentei com um colega de serviço lá da escola, pô, será que é viável eu sair daqui? Ele falou assim, faz o que é melhor para você. Uhum. Aí eu fui viajar pro Rio de Janeiro no feriado. Aí quando eu voltei, eu já estava engatilhado para fazer a entrevista, já estava com a entrevista marcada de manhã cedo, e calhou também de não ter o dinheiro da passagem para eu trabalhar, e eu fui fazer a entrevista. Eu tô útil para agradar. Isso, no dia 2 de junho. Uhum. No dia 2? Foi no dia 2 ou 3 de junho que eu fiz a entrevista lá, com o gestor da vaga. E a vaga já era minha. Já era certeza que a vaga era minha, que tanto que falou assim, você vai trabalhar comigo, fulano de tal vai entrar em contato para fazer o processo. Aí nisso já tava basicamente pegar documentos, já acertar as coisas já. Exatamente. Aí no dia 4 de março eu fiz no dia 4 de junho fiz o exame de admissão. Aí no dia 5 de junho eu assinei a minha rescisão na escola. Uhum. Eu pedi as contas da escola. Nessa altura você ainda tava na faculdade? Oi? Nessa altura você ainda tava fazendo faculdade? Tava. Uhum. Agora eu já me formei, né? Uhum. Então foi tudo uma coisa acavalada na outra. Sim. E aí, tipo assim, você pediu conta pra entrar nessa empresa nova. Foi de boa? Você passou perrengue financeiro? Como é que foi? Porque você tava com o problema das passagens lá, né? Tirando do bolso. E aí? Então, passei um pouquinho de perrengue, mas agora tô tranquilo. Agora, digamos que eu tô tranquilo agora. Aí, como que é o serviço, que é o seu serviço atual ainda? Eu não sei se você pode dar muitos detalhes, né? Mas genericamente, de forma que não te comprometa. Então, meu trabalho atual, eu trabalho numa empresa de ônibus rodoviário. Ela faz linha de São Paulo, Aparecida, Lorena, e também a região ali do litoral. E assim, eu trabalho na garagem de Jacareí. O meu trabalho é da seguinte maneira, é como se fosse um trabalho de fiscal que fica nas rodoviárias, só que dentro da garagem. Eu que faço a liberação dos ônibus, vejo se está assinada a ficha de limpeza, o abastecimento, aí faço o rastreamento dos ônibus, monto a planilha de abastecimento, entro em contato com as agências para alocar os horários. Se tiver algum ônibus que o passageiro necessita um elevador, aí eu tenho que passar para a agência o ônibus que tem elevador. Uhum. Eu que assino a ficha de saída do motorista. Se tiver tudo certinho, eu assino para ele sair. Tudo certo. Se não tiver certo com o ônibus, aí tem que trocar. É um serviço que não exige tanto da sua deficiência, assim, é mais tranquilo, então.
É mais tranquilo. E, bom, a gente já chegou no tempo contemporâneo, né? Quais são os bizus aí que você passaria? E aqui pode ser do bizu completo. Desde como arranjar um trampo, bizu de trabalho, quando você quer promoção, quando você quer mostrar serviço, quando você quer dar uma morcegada. Quais as dicas que você dá aí pro trabalhador mirim a entrar no mercado? Olha, faça o seu serviço. Independente do que o outro for falar para você, faça o que tem que fazer. Não abaixa a cabeça, logicamente, não abaixa a cabeça, não desanima não, e bola para frente. Se você tem um sonho, lute, não desista. Eu sempre falo, desistir jamais, porque tem jeito para tudo. Agora, se você quer dar uma morcegada, faça amizade, tenta fazer o máximo de amizade dentro da empresa, porque daí sempre vai ter um que vai te acobertar. Aí você vai lá, toma um cafezinho, bate um papo de vez em quando, pá, depois volta pro seu setor, aí vai lá tomar mais um outro golinho de café, depois que leva um documento ou outro. E é isso. Leva na boa. Leva na boa. Na boa. E não deixa as limitações da vida jogar, tipo assim, as limitações, dizer que você é aquilo ali, que você não vai pra frente. Pelo contrário, você, independente das limitações, você pode ir muito longe. Pode ir muito longe mesmo. E uma frase para reflexão, que foi um pai de um amigo meu. Eu estava iniciando a faculdade de psicologia. Ele estava no hospital e eu liguei para ele. Eu falei com ele no telefone e falei assim: ô Antônio, eu tô iniciando o curso superior, agora tá na hora de eu ser alguém. Ele virou para mim e falou: alguém você já é, agora você só precisa aprimorar esse alguém que você é. Então, aprimore-se sempre. Nunca deixe de aprender, pois o mundo nunca para de ensinar. Bom, Gabriel, muito obrigado pela participação. É isso aí. Encerramos então mais um episódio de Trabalhadores do Brasil.